Nesse vídeo, a gente vai fazer o game over do jogo, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma imagem de background. Eu tinha esquecido de deixar na pastinha do Drive, tá? Então, deixa eu ver aqui. Agora eu coloquei. É, Tá, vamos lá. Ó, eu coloquei lá na pastinha do Drive, né? Então, se não tem essa imagem aqui, ó, é só baixar de volta que agora tem, tá? Então, eu vou arrastar ela aqui para o nosso projeto, para dentro da pastinha Sprites, né? Então, eu já abri aqui a pastinha Sprites e arrastei ela para cá. Eu vou colocar ela no cenário, só arrastar diretamente ela assim, ó, né? Ela vai aparecer aqui meio por cima de algumas coisas, mas a gente é só vir aqui, ó, no Order in Layer, eu vou colocar -10, tá? Para garantir que ela vai ficar bem lá para trás. É, Aqui uma coisa importante, a gente pode, né, mudar aqui a posição dela, apertar R, mudar um pouquinho a escala. O mais importante é o seguinte aqui, que não, ela não fique, né, deixando, é, não sobre espaço aqui, ó, entre ela e a câmera, nem na esquerda, nem na direita, tá? E nem embaixo, né? Embaixo, ó, lembrando só que tem a plataforma, né? Mas a câmera está indo até o final ali, né? Então, a gente pode posicionar aqui de uma maneira que fique legal, tá? É, e daí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar ela agora, depois que eu posicionei, e colocar ela dentro da câmera. Então ela vai ficar assim, ó, né? Tipo como se fosse, né, um objeto dentro da câmera. Porque conforme a gente for mexendo a câmera, ó, o background vai junto, tá? Então Ctrl Z aqui, né, para voltar aqui a posição da câmera para 00 e o background fica dentro dela. Agora um negócio interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, a gente seleciona a câmera, vem aqui, ó, no background, que é a cor, tá como preto, que a gente definiu no começo, né? Eu vou clicar ali, ó, e vou clicar nessa opção aqui, ó, essa ferramentinha do conta-gotas. A gente clica aqui, ó, e clica nessa parte da imagem, né? Como é uma imagem sem textura, é só uma cor sólida, a gente pode fazer isso. Todo o resto da câmera vai ficar com a mesma cor da nossa imagem de background, tá? E agora, quando a gente apertar o play, né, como o background sobe junto com a câmera, a gente vai ter ali a impressão de que aquele cenário está bem lá atrás. Vamos ver, ó. Vou subindo, ó, e ele vai subindo junto, né? O ideal é que ele fosse descendo lentamente, mas a gente não precisa chegar nesse nível de detalhe, né? Beleza, então esse é o nosso background. Agora vamos fazer uma mensagem de game over. Bom, mensagem, texto, botão, tudo isso a gente vai fazer dentro de um canvas, tá? Então, botão direito aqui, a gente vai vir aqui em UI, tá? E vamos selecionar Canvas, né? Quando a gente cria um Canvas, pode deixar com o nome Canvas mesmo, ele já cria também o Event System. Eu gosto de pegar esses dois objetos e arrastar lá para cima, ó. Só cuidado para não pôr dentro da câmera, né? Ele vai ficar aqui fora da câmera. E agora eu faço o seguinte, né? Esse Canvas, a gente vai mudar aqui, esse Render Mode, tá? Screen Space, vamos mudar para o Screen Space Camera, tá? Ele está no overlay, a gente muda para o câmera. Então, clica ali, ele vai abrir essa opçãozinha, perguntando aqui para a gente qual que é a câmera, e a gente vem aqui e arrasta a câmera para cá, tá? Para que ele coincida, né, o espaço da câmera com o espaço da nossa UI, tá? Isso facilita para a gente poder ver como que as coisas já estão ficando. Bom, dentro do Canvas, agora, eu vou adicionar um texto. Então, eu vou vir aqui em UI e vou pegar esse aqui, ó, Text Mesh Pro. A primeira vez que a gente faz isso, ele vai abrir essa janelinha. Então, a gente importa o TMP Essentials, né, que é aí o pacote que a gente precisa. Só clicar aqui que ele já vai fazer tudo para a gente. Vai aparecer uma pastinha nova aqui, ó. Tá? Mas a gente não precisa se preocupar, não precisa fazer nada. Podemos fechar esse de baixo aqui, não precisa, tá? Então, podemos fechar essa janelinha. E tá aqui o texto, ó. Como ele tá branco, né? Mal a gente consegue enxergar. Então vamos começar mudando aqui, né? Vamos escrever aqui então, ó, game over ou fim de jogo, né? É, eu vou também mudar a cor dele, né? Então eu vou pegar aqui, já vou deixar um vermelho aí, só para a gente poder enxergar bem. Tá lá, game over. Deixa eu ver, eu vou escrever tudo maiúsculo aqui, game over.
Legal. Agora esse aqui, ó, a gente vai posicionar ele, tá? Eu gosto de selecionar aqui e apertar a tecla T, que vão aparecer essas bolinhas azuis, tá? Daí essa é uma maneira bem fácil aí de a gente fazer esse posicionamento do texto, né? Então, todo esse quadro aqui, ó, nesse caso aqui, a gente vai fazer a olho mesmo, tá? Dá para fazer exatamente com porcentagem e tudo, mas não é muito foco dessa série de vídeos, né? Eu quero mostrar mais como fazer o jogo em si e não tanto a interface. Mas o mínimo a gente vai manter aqui, né? Então, por exemplo, aqui o nome dele eu vou chamar de Game Over, né? Só para manter uma organização. E aqui, ó, tem uma opção que eu acho bem legal, que é essa aqui, ó, Alt Size, né? É, Faltou um pouquinho de espaço aqui, deixa eu aumentar. Esse auto size que eu coloquei ali, ele pede um valor mínimo, um valor máximo, né? E a gente pode pegar e aumentar aqui bastante, ó. E aí ele chega num tamanho que ele cabe aqui na tela e para de aumentar, tá? Então, aqui normalmente eu ponho algum valor exagerado, como 300, por exemplo, né? E ele já ocupa todo aquele espaço. Eu posso colocar em negrito. Nesse caso aqui, ele quebrou linha porque ele tem espaço para quebrar linha, né? Mas a gente pode diminuir um pouquinho o espaço dele. Aí ele vai se adaptar de volta. É, eu posso centralizar, apesar de que aqui não vai mais fazer diferença, né? A não ser que eu diminua aqui né, esse tamanho, ó. Posso escolher aqui como que eu quero deixar, né? Então, na verdade, quando a gente está fazendo dessa forma, nem precisa usar o alt size, né? A gente pode ir colocando é, o tamanho que a gente quiser, tá? Então, eu vou deixar 100 mesmo e vou aumentar por aqui, porque a gente não vai fazer uma tela responsiva nesse caso. Beleza, tá aí o Game Over. Eu vou fazer o seguinte, então. Quando o player encostar no inimigo ou cair para baixo da tela, né? Além da tela, a gente vai chamar uma função de Game Over que a gente vai colocar agora, tá? E daí essa função vai parar o jogo, vai mostrar essa mensagem na tela e aí para frente a gente coloca pontuação e esse tipo de coisa. Então vamos lá, a gente vai precisar agora de um script Game Manager, né? Então vamos vir aqui nos scripts, botão direito Create C# Script, eu vou chamar de Game Manager. O Game Manager ele vira essa engrenagenzinha, mas ele funciona como um script qualquer. Então botão direito aqui, Create Empty, né? Vamos criar um objeto aqui para receber o Game Manager. Esse objeto a gente pode chamar ele também de Game Manager. Aí facilitam as coisas, né? Vamos colocar aqui o Game Manager e vamos abrir o editor. Tá, legal. Então, assim, ó, o que o Game Manager vai precisar saber? Bom, primeiro ele precisa conhecer aquele texto de Game Over para poder exibir quando o jogo acabar, né? Então, vamos lá. Aqui em cima eu vou colocar public. Ó, agora eu preciso pegar o objeto que é o... Deixa eu pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar como um Game Object mesmo, tá? Game Object, que vai ser o texto do Game Over. Então, eu vou colocar assim, Game Over Text. Por enquanto tá bom. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó, porque depois a gente vai precisar disso. Então, aqui eu vou importar uma nova biblioteca. Então, using Unity Engine ponto .tmp, não, então estou procurando a biblioteca errada. A gente vai usar a TMP Pro, tá? Então é essa biblioteca, ó, using TMP Pro. E aqui, em vez de Game Object, eu vou usar um TMP Text. Esse aqui, ó, TMP Text, tá? E eu vou chamar de Game Over Text. Dessa forma, a gente consegue mudar o texto, mas no caso do Game Over, a gente nunca vai mudar o texto, porque é só Game Over mesmo. Mas quando for a pontuação, recorde, esse tipo de coisa, a gente vai querer mudar o texto, tá? Então, não faz muito sentido usar isso agora, mas eu já fiz para a gente poder usar no futuro. A gente vai colocar outras referências aqui e a gente vai poder fazer da mesma forma. Bom, no começo do jogo, o Game Over não vai aparecer. Então, vamos colocar assim, né? O Game Over Text ponto Game Object
.setActive, falso, ou seja, ele está desativado. E eu vou criar, bom, o update talvez a gente use, então eu vou deixar ele aqui. Eu vou escrever uma função aqui embaixo, ó, depois que a gente fechou a chave do update. Essa função vai ser uma função pública, ela não vai retornar nada, então é void, e eu vou chamar ela de game over, tá? E o que que essa função vai fazer? Bom, primeira coisa, ela vai mostrar o texto do game over na tela. Então, o game over text é ponto game object set active true. Né? Então, essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Legal. Só que quem que vai chamar o game over desse game manager? Bom, se o player bater em alguma coisa, por exemplo, na mosca, né, ele bate nas plataformas e pula, mas se ele bater na mosca, ele tem que chamar a função game over, tá? Bom, quando ele chamar essa função, a gente vai desligar a física do player, né? Então vamos olhar aqui, né? O player ele tem o rigid body, né, que é a física dele, e a gente quer desligar esse rigid body. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente também vai precisar, ó, public, é, deixa eu pensar, vamos chamar como game object o player game object. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Em vez do Game Object, eu vou pegar diretamente o Rigid Body 2D, tá? Então, ó, Rigid Body 2D, eu vou chamar então de Player Rig. Player Rig de Rigid Body, né? Tá? Depois a gente vai passar essa referência aqui. Quando acontecer o Game Over, ele vai desligar a física do player. Então, ó, player rig, ponto, eu vou colocar assim, ó, o tipo do body type, igual a body type. Isso aqui já é automático, né? Porque já vem do... Se a gente coloca ali body type, ele já vai preencher dessa forma aqui, né? Ponto static, é um enumerador, tá? Então, essa seria assim, o tipo do corpo físico dele vai ser do tipo estático. Isso daqui, ó, é equivalente a gente vir aqui no nosso player, só esperar ele compilar, tá? E ele está dinâmico, a gente muda para estático, tá? Então, aquelas opções que a gente viu lá são essas aqui, né? Do body type, que é um enumerador. Então, beleza. Então, quando a gente chamar game over, ele mostra o game over na tela e desliga a física do player. Para ele parar, né? Ele bate no inimigo, ele para. Tá? Só para a gente poder ver exatamente onde que ele colidiu. Enfim, depois a gente pode ir fazendo mais ajustes. Bom, quando o player bater na mosca, ó, vamos olhar agora o script do player, tá? Então eu vou trocar aqui, ó, vou até voltar aqui na Unity para a gente não se perder. Vou abrir aqui o player, tá? E vou abrir o script do player. Então duplo clique aqui, ó, onde a gente vê o script, e agora ele abriu o script do player. Ó, quando ele colide com um objeto, o que que a gente faz? A gente verifica se a velocidade é menor que y é menor que zero, ou seja, se ele está caindo, a gente impulsiona ele para cima. Só que no caso da mosca, não é isso que vai acontecer, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver em qual objeto ele colidiu, tá? Então, ó, a gente vai ter que mexer aqui. Só que antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte vai ser um pouquinho mais complicada, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Ó, o player, ele tem aqui, ó, o layer dele tá como default, tá? A gente vai abrir aqui em cima, ó, essa parte de layer e clicar aqui em Add Layer. Ó, então, o layer 3 eu vou chamar de player. Ó, layer 6, que é esse que está limpo aqui, ó, eu vou chamar de plataforma. E o layer 7 eu vou chamar de mosca. Tá? Que são as coisas aí que o player pode colidir, tá?
Beleza. Então, eu vou voltar aqui, vou selecionar de volta o player. E agora aqui em Layer, ó, eu posso escolher uma delas. No caso do player, ele é o player mesmo, tá? E agora as outras, né? Ó, a plataforma aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. O layer dela, eu vou mudar para plataforma, tá? E importante aqui, ó, overrides, eu vou aplicar, tá? Apply, para que todas as plataformas que vão aparecer vão ser todas para o layer plataforma também, né? E a mosca, né? Falta a mosca. A gente vai vir aqui em Prefabs, vamos selecionar a mosca. E aqui em cima, ó, Layer também, mosca, tá? Legal. Agora a gente vai fazer assim. Aqui no editor, ó, aqui em Edit, aqui em cima, Project Settings, ó, essa tela aqui vai aparecer. Aqui, ó, nesse jogo não vai fazer muita diferença, mas é importante para mostrar, né, que tem isso, né? Que tem essas opções. Então aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, a gente vai selecionar Physics 2D, tá? E vai descer a tela até aqui embaixo, ó. E aqui tem tudo o que colide com o que. Eu vou começar desligando tudo e ó, eu vou procurar aqui, ó, por exemplo, ó, o player. Ó, o player ele tem que colidir com a plataforma, tá? Então, no caso, plataforma, ó, aqui, ó, player, né? Todos têm nas colunas e nas linhas. Então, ó, o player colide com a plataforma e o player colide com a mosca, tá? Então, só isso. São essas duas colisões que vão existir. A mosca não precisa colidir com a plataforma, né? Então, eu vou marcar só essas duas opções. O player colide com a mosca. Então, é só olhar aqui, ó, tá? Player e mosca, né? A gente olha na linha e na coluna. E player com plataforma, tá? Player, plataforma, tá? São essas duas colisões que existem no jogo que são importantes para a gente. Bom, o que a gente precisa saber aqui, né? Ó, entre os layers, né? O player é o 3, a plataforma é 6 e a mosca é 7, tá? Então vamos ver. Agora que a gente já fez toda essa configuração, a gente volta aqui para o script do player e a gente vai fazer uma verificação importante aqui, ó. Então, if, tá? Se o collision, que vem aqui, ó, collision, tá? Ponto, game object, ponto layer, tá? Se for, qual que era da plataforma? Vamos olhar lá de volta se a gente não lembra, né? Eu realmente já esqueci, é a 6, tá? Então, se for o 6, é porque é a plataforma. Então, eu vou pegar isso aqui que a gente já tinha feito antes, vou recortar daqui e colar aqui dentro, tá? E aqui eu vou verificar, ó, fazer outra verificação. If, igualzinho ali em cima, né? Só com uma diferença. Se o collision.GameObject.layer for igual ao 7, tá? Até eu vou colocar um comentário aqui, né? Ó, colidiu com a plataforma. E aqui, quando for o 7, colidiu com a mosca, tá? O que que acontece aqui? Game over, né? E como que a gente chama o game over? A gente vai precisar da referência do Game Manager, né? Então, aqui em cima agora, ó, entre as referências, eu vou adicionar mais uma. Então, ó, public Game Manager, Game Manager, né? Aqui com letra maiúscula, aqui com letra minúscula. Depois eu passo a referência. Quando ele colidir, ó, eu vou chamar Game Manager com letra minúscula, ponto Game Over. Tá aqui, ó, Game Over. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Colidiu com a mosca, chama o Game Over. Beleza? Então vamos salvar tudo aqui. Vamos voltar para Unity. E agora, ó, o player, vamos olhar lá, ele precisa da referência do Game Manager. Então vamos arrastar o Game Manager para cá. O Game Manager, não lembro se precisava, ó, precisava de algumas referências, ó. Então ele precisa do texto, né? Já tinha até esquecido. Vamos colocar o texto aqui. E ele precisa do player rig, tá? Que é o rigid body. Então a gente pode simplesmente arrastar o player para cá, que ele já vai pegar o rigid body do player. Beleza. Ufa, vamos testar, né? Bastante coisa aí.
E aí a ideia é que quando ele encoste na mosca, ó, que bom que... Ah, pois é, esqueci de mudar o ground, né? O ground que a gente tem aqui, ó, ele tá no layer default e agora parou de colidir, né? Então a gente vai mudar o ground para o layer plataforma também, né? Que a gente desabilitou lá, né? A gente deixou para o player colidir. Ó, agora, por azar, a gente não tem a mosquinha que estava ali pronta para a gente testar, né? Eu acho, inclusive, que para... Ah, tem uma aqui. Duas. Opa, não funcionou. É, né? Eu esqueci do colisor da mosca, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar uma mosquinha para cá para poder enxergar ela melhor. E nessa mosca, ó, eu vou adicionar um Circle Collider, ó, Circle Collider 2D. Tá? Então tá aí o colisor da mosca, né? Ficou um pouco exagerado, um pouco grande. Eu venho aqui para baixo, ó, no raio e diminuo. Então eu posso diminuir um pouquinho ali ele, baixar um pouquinho ele aqui no Y, tá? E tá aí o colisor. A gente pode até digitar aqui um número, né, para ficar mais preciso. Então tá aqui o colisor da mosca. Agora sim, eu pego essa mosca, não posso esquecer de vir aqui em Overrides e Apply All, tá? E agora eu já posso apagar essa mosca da cena. Vamos ver, vamos voltar aqui para a cena, apertar o play de novo e agora sim, vamos torcer para que apareça de volta rápido uma mosquinha ali para a gente testar, né? Legal, vamos subindo. É, qualquer coisa a gente vai lá e põe de volta 100% de chance de aparecer mosca, né? Ah, tá lá. Então, ó, no momento que bate, aparece o game over e o nosso player fica travado, tá? Aqui deu uns errinhos, mas é uma coisa que a gente ainda vai corrigir, tá? Então, só para fechar agora, esse vídeo já está bem extenso, mas a gente precisa concluir pelo menos a parte de game over. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando o player cair, ou seja, ele ficar muito para baixo da câmera, ele também vai dar game over, né? Então, vamos olhar, ó. A função da câmera, o script da câmera, ó, ele já conhece o player, né? Porque esse script que vai fazer a câmera seguir o player e tal. Então aqui, ó, no update a gente pode fazer mais uma verificação aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. Se agora sim, ó. Se o player ficou muito para baixo, né? Lembra que -6 já era fora da câmera, então vamos fazer assim, ó. Se a posição do player, então player transform ponto position em Y, né, na vertical, for menor do que a posição da câmera, então o transform.position.y, só que menor do que a posição da câmera, -6, tá? Esse menos a gente tem que pôr um espacinho aqui. O que que acontece né, quando isso ocorrer, né? Ó, a posição do player em Y é menor do que a posição da câmera -6, ou seja, o player está fora da tela. Então a gente chama Game Over aqui. Só que a gente não tem a referência do Game Manager, né? Game Over. Então, vamos pegar aqui a referência do Game Manager. Então, Public, Game Manager, Game Manager. A gente passa ele lá e aqui a gente chama Game Manager ponto Game Over, exatamente igual a gente fez lá no Player, tá? Então, a câmera também chama a posição de Game Over. Então, vamos voltar aqui para Unity. Vamos selecionar a câmera. Agora ela precisa do Game Manager. Então, vamos arrastar o Game Manager para cá. Tá? E vamos testar. Essa é mais fácil de testar porque não precisa da mosca, né? A gente só precisa subir e depois cair, né? Ó, agora que não precisa da mosca, tem uma mosca para atrapalhar a gente. Ó, então aqui, se eu descer aqui, ó, também dá Game Over. Ó, inclusive o Game Over ficou por trás aqui, né? Bom que assim a gente já arruma. Tá, mas ó, o player não bateu na mosca, ele tá aqui para baixo, ó, já deu o Game Over. Tá? Então o jogo já fica mais completinho.
Para resolver aquele problema, vamos fazer o seguinte, ó. A gente seleciona o Canvas. O Canvas também tem, ó, Order in Layer. Esse aqui, ó, vou colocar 100 aqui, ó. Fica por cima de tudo, né? Não precisa ser 100, né? Poderia ser 10. Vamos colocar 10 para não exagerar. Tá, e agora o Game Over deve aparecer por cima de tudo, né? Inclusive das plataformas e tudo mais. Vamos testar de volta, né? Para ter certeza. Tá, então vamos subindo e eu vou cair. Game Over, tá? Então é isso aí. Beleza? Faltam alguns detalhes ainda para a gente terminar, mas o básico do jogo já está aí. No próximo vídeo a gente continua.